ponto, alguma coisa por cento da molecada, caso queira tirar a sua carteira de habilitação, vai consegui-la. Sem problema. A gente evolui. Você pode ver, olha só como nós evoluímos em alguma coisa. Até algum tempo atrás, antes da Constituição de 88, você podia prestar o serviço militar obrigatório com 17 anos. Agora tem que ter 18. Não me entendi? Isso é uma involução. E o jovem é responsável com essa idade. Até porque, com o passar do tempo, mais conhecimento o jovem tem. E ele é diferente do jovem do meu tempo. Ele tem mais conhecimento, tem uma carga de informação maior. E por que não pode ser premiado? Ele ia deixar de ser um infrator ou até um criminoso, dirigindo sem habilitação, é lógico, porque não tem a maioridade para tal, e passa a ter, então, o direito a ter, desde que seja aprovado, obviamente, né, a ter uma carteira de habilitação e dirigir por aí. Um outro assunto que também repercutiu hoje foi o lance da base do governo votar contra a urgência lá do pedofilia ser um crime hediondo. Tem isso? Ah, o Tarcísio está aí? Ah, Tarcísio, vem aqui. Bota uma cadeira para ele, pô. Bota uma cadeira aqui para ele, por favor. Bota uma cadeira aí. Olha só, eu tenho que me informar o que aconteceu, né? Tem... O que é esse crime hediondo? Sabe? Dá o contexto. Oportunisticamente para tentar instrumentalizar. Então. Deve ser só dá o contexto pra gente, então. Bom, eu não sei exatamente a situação, porque eu estou acompanhando o presidente também. Mas o que eu ouvi, que tentaram instrumentalizar isso oportunisticamente para explorar esse... Para voltar a explorar esse caso da venezuelana. Talvez para explorar isso aí. E aí ficaram falando sozinho. Tá bom. Agora, você pode ver. Aqui, ó. O PT tentou mexer no Código Civil há 10, 15 anos atrás para diminuir a idade do estupro de vulnerável. Olha só como eles são canalhas. Né? Não tem outro... Olha como petista é canalha. Certo. Tá? Hoje em dia, se uma menina de 14 anos para baixo tiver relação sexual com um adulto, isso é estupro, mesmo que ela seja favorável. O PT quis diminuir para 12 anos. Isso chama-se relativização da pedofilia. Fato. Se a gente procurar lá... Então fato, vai ter fato lá, tá certo? O PT é favorável a isso aí. Você pode ver. Então pesquisem aí. No governo Lula tinha alguém lá no Ministério da Direitos Humanos, uma ministra, uma mulher, que tinha um site cujo título era Humaniza Redes. Esse é o PT. Site Humaniza Redes. O que dizia esse site? Se você encontrar, traduzindo, um marmanjo fazendo sexo com uma criança, ele tem que ser levado para um hospital e não para uma delegacia, porque ele pode estar sofrendo de transtorno. Esse é o PT. Esse é o PT. O PT, quando fala em ideologia de gênero, por que está ensinando uma criança de 6 anos de idade que ele pode ser, se ele nasceu lá com apêndice, ele pode ser menino no futuro? Para que botar isso na cabeça da criança? Para que deturpar? Para que levar essa suspeita? Inclusive, se discutiu há pouco tempo um projeto lá na Câmara sobre troca de sexo, onde a deputada do PT, autora desse projeto, ela dizia que a criança podia trocar de sexo independente da vontade dos pais. Esse é o PT. Você pode ver, o PT fez uma onda em cima de mim que eu queria aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim, e aí? O que tem de verdade nisso? Zero verdade. Não tem uma fala minha favorável claramente tocante a isso. Me perguntaram, falei, tudo pode ser estudado. Agora, você vai na Câmara, quando apresentei, agora no último debate, que tem uma proposta de 2013 de uma deputada do PT, Luísa Erundina, onde 40 deputados do PT deram apoiamento à proposta, ou seja, Dilma Rousseff tentou aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, com apoiamento de 40 deputados do PT. E para você apresentar uma PEC, você tem que ter apoiamentos, no mínimo 1/3 de deputados, né? No mínimo 171 deputados, 40 do PT. Eu era deputado, vê lá se a minha assinatura está lá. Não está lá. Então eles sempre usam alguém. Os partidos satélites, eu acho que a Erundina estava no PSB nessa época, né? Mas satélite, PSOL, PCdoB, tudo é satélite do PT, para apresentar a proposta. Eles dão um apoiamento e se der problema, não foi eu que apresentei. Mas 40 deputados do PT assinaram a proposta para aumentar em mais 4 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. O pessoal me massacra a mim. Esse é o PT. E esse cara que diz que agora não sou mais, eu agora não sou mais defensor das drogas, eu agora não sou mais abortista, né? Essa história toda,
É questão de ocasião. Chega ao governo, faz completamente diferente. O próprio Lula, tem vídeo do Lula falando. Vídeo dele. Nós nos elegemos falando que ia fazer uma coisa e quando assumimos, fizemos completamente diferente. Essas são as palavras do Lula. Esse é o PT, que não tem um norte. É um partido que faz qualquer coisa pelo poder, como a própria Dilma disse. Faço acordo, segundo ela, com o diabo para ganhar as eleições. É isso. Agradecer demais aqui a presença do senhor. Fala alguma coisa, Tarcísio. Fala alguma coisa, exatamente. Fala boa noite, Tarcísio. Não acabou ainda não, viu? Boa noite. Boa noite. Tá até com... O que é? Pingo de chuva aqui? Não, tá chovendo. Tá chovendo lá fora? Então... Tô procurando meu martelo aqui. Cadê o martelo dele? O martelo do Thor? Martelo, né? É do Thor ou do Thor? Então, fala, Lene, mais alguma pergunta? Não, aqui foi. Foi? Não, não foi. Impossível ter ido assim. Tem vários temas que, assim, que rachadinha, Queiroz, essas coisas, pode dar um resumo? Morreram o processo todo. Vamos falar de rachadona? Vamos. No governo PT, tivemos o programa Mais Médicos Cubanos. Certo. Ganhavam 12 mil por mês, ficavam com 2,5. Os 9,5 iam para Fidel Castro. Parte dessa grana, com toda certeza, não tenho provas, mas com toda certeza, voltava para cá. Então era um contrato que rendia mais de 1 bilhão por ano para a ditadura cubana. E nós tentamos, quando o projeto chegou lá, fazer um revalida na turma, até para ver. Você faz uma prova revalida de 0 a 10, você vai tirar 1, 2, 3, 5, 8. Não foi permitido. O PT não aceitou. E mandava, né? Porque tinha bancadas na mão em troca de ministérios, etc. Não fizeram proposta. E mais ainda, o próprio ministro da Saúde naquela época falou: se um médico cubano pedir asilo no Brasil, será deportado. E eu, quando assumi a presidência, eles foram embora, fugiram por livre e espontânea vontade. Porque eu ia aplicar o revalida neles. Tinha muita gente cubana aqui dentro, que o número, em torno de 12 mil, era para ganhar dinheiro via rachadona para Fidel Castro. Faz as contas aí. 12 mil vezes, vou arredondar para baixo, vezes 9 mil. Quanto é que dá aí? 12 mil vezes 9 mil reais. E aí? 108. Então, 1 bi e 80 milhões. Isso aí é por mês. É por mês. Dá 12 bilhões por ano. Então, 12 bilhões por ano. 1 bilhão por ano para o amigo Fidel Castro. Agora, teve um lance, o que aconteceu de verdade, a imprensa noticiou, mas logicamente não se interessou muito. Numa viagem de um avião que vinha de Cuba para o Brasil, parou em Caracas, Venezuela, o Chaves mandava, o ministro era o Celso Amorim, o avião começou a taxiar da Força Aérea, a torre mandou parar, o pessoal desceu, entrou gente da inteligência, da Força de Segurança venezuelana, subtraíram alguns objetos e mandaram depois o avião da Força Aérea com o Celso Amorim retornar para o Brasil. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa está sendo transportada ali que Chaves achou que... Opa, eu quero saber o que está sendo levado aí. Tá? Mas... Assim como tem um livro, vale a pena. Pessoal, tem um livro aí. Qual? Você lê só duas páginas do livro. Só 2 páginas. Quem escreveu o livro, o autor, é o tal de Pepe Mujica, presidente do Uruguai. Da turma lá do Folha de São Paulo. Tá? Pepe Mujica. Na página 199 e 200. Porque quando fala ler um livro, o cara perde a paciência. Pô, vou ler um livro, vai demorar, não sei o quê. Tá? Mas um livro que vale a pena ver 2 páginas. Eu acho que eu vou até divulgar aqui nas mídias sociais essas 2 páginas. O pessoal não tem que comprar. Tem que ler não, mas vale a pena essas 2 páginas. Em 2 páginas, o que acontece? Dilma queria afastar o governo paraguaio do Mercosul para poder entrar a Venezuela no Mercosul. Tá? E para afastar o Paraguai, ele tinha que convencer o Pepe Mujica. Então o Pepe Mujica mandou um homem de confiança seu para Brasília. E o Pepe Mujica conta o que esse cara fez aqui em Brasília. Ele estava numa mesa circular, que tem à frente da minha mesa da presidência. E eles começaram a conversar. A Dilma começou a dar dica para ele orientar o Pepe Mujica para afastar o Paraguai para poder entrar a Venezuela no Mercosul. E ele estava anotando, a Dilma falou para ele: está escrito no livro do Pepe Mujica. O cara era o presidente do Uruguai.
para de escrever, essa reunião não existiu. Daí rasgou o papel e jogou fora. E daí Dilma entregou para esse uruguaio um conjunto de degravações telefônicas, fitas cassete, fotografias, para orientar então o Pepe Mujica a tomar uma decisão para afastar o Paraguai. Documentos fornecidos pelas inteligências cubana e venezuelana. Se fosse, com todo respeito, o Tarcísio contar uma história minha a esse respeito, podia não acreditar nele. Agora, quando o presidente conta, com a intenção de mentir, por que ele escreveu isso daí? E qual é a prova disso que temos aqui? Que o governo Dilma não usava aí as inteligências da Polícia Federal, das Forças Armadas, seja qual for. Usava para tomar decisões as inteligências cubana e venezuelana que trabalhavam dentro do Brasil. Certo, Capita? E aí? Mas tudo isso começou por causa da rachadinha, entendeu? Então... Olha só, cada eu já vi o senhor falando que não fala da rachadinha. Cada um responde pelos seus atos. Se quiser que meu filho Flávio venha aqui, ele vem conversar comigo. Gostaria muito. Eu vou falar com ele para vir aqui. Por favor. Agora, não fale só de rachadinha, fale de mais coisas também. Que sim, o senhor falou ele aqui tem das outras conhecimento de governo muito grande. Não dá para falar 2 horas de rachadinha. Tá certo? Vai falar que pé está o processo. Tá. É como começou, sem problema não. Exato. Agora, você pode ver, os meus filhos andam comigo por aí. Tem algum aí? Não tem um aí? Cadê o 03 aí não, né? Tá perdido na chuva aí. Tava lá no aeroporto. Os meus filhos, tenho 4 moleques, o quinto não anda comigo, que é a menina, que fez 12 anos agora, né? Não anda comigo mesmo, tá certo? Então tem os 4 moleques que andam comigo. Os filhos do Lula andam com ele? Não sei. Não? Nunca se viu. Agora, os filhos dele, mais que acusação, são milionários. Tinham profissões modestas. Quando o pai chegou ao poder, o mundo, né, sorriu para eles. Então, quando se fala em rachadinha, eu conto a história da rachadona aqui da Dilma, do PT, bilionário, 1 bilhão por mês, e a gente fala também aqui das questões da acusação que meu filho Flávio sofreu. Ele responde pelos atos dele. Agora, é porrada o ano todo em cima da gente. Não sei se o senhor soube, nesse programa aqui, os irmãos Weintraub afirmaram que o senhor sabia antes que iam ser iniciadas as ações da polícia e tal. A Polícia Federal nunca investigou meus filhos, nem a mim. Nunca investigou meus filhos, a Polícia Federal. É uma questão do Ministério Público de lá. Weintraub subiu na cabeça dele. Você pode ver, vamos lá. Chegou a ver eu não vou, jamais eu vou atacar o Weintraub, né? Os 2 irmãos, o menor, o magrinho, é uma pessoa muito inteligente, me ajudou muito na questão da pandemia, gosto do garoto. O irmão mais velho conduziu. Pintou aquele problema na sessão dita secreta, não sei se você estava naquela sessão, estava, né? Que foi gravado. E depois foi falado que lá tinha prova de interferência minha da PF, entreguei o vídeo, a fita tornou-se pública, as TVs, tão logo a saída do Supremo, botaram no ar, até que tinha um montão de palavrão ali, onde, né? Falou 30 palavras, falei mesmo. Agora, não foi xingando você, xingando ele. Mas não pode fazer assim, tem que fazer assim, tá? E dali, o Weintraub falou algo contra o Supremo. Era uma reunião reservada. Não era para ter saído dali. E dali ele ficou preocupado em ser preso. Daí resolveu ir para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos. Lá ele e o irmão arranjaram um bom emprego. Ficaram trabalhando lá. E de repente resolveram voltar ao Brasil, o mais velho, para ser candidato a governador. Não decolou. Não é assim você governador. Ou você deputado, você vereador. Os 2 vieram candidato a deputado federal. Eu acho que juntos tiveram 5 mil votos. Os 2 juntos tiveram 5 mil votos. Tá. Agora, não quero criticar. Para mim, enquanto teve ministro da Educação, fez um bom trabalho. Tá? Tá certo. E o divórcio houve quando ele falou algo contra o Supremo e resolveu sair do Brasil com a preocupação de ser preso. Entendi. Tá? Obrigado demais, presidente. Eu tenho que agradecer demais pelo seu tempo aqui. Inclusive, o pessoal está todo desesperado aí. E eu sempre termino o programa fazendo 3 perguntas e contigo não vai ser diferente. Então vamos lá. Primeira pergunta, estamos falando da sua trajetória até aqui. A gente mostrou fotos, falou da sua infância, falou de tudo o que aconteceu, períodos difíceis e fáceis. Mas olhando para trás, presidente, qual foi o momento mais difícil da tua vida? Pandemia. Pandemia. Foi para o mundo, né? Foi para mim, foi para o mundo. Gente morrendo, eu não tinha um antídoto para aquilo.
Remédio não tinha comprovação científica, mas os médicos foram impedidos de ministrar um remédio fora da bula. Pressão absurda. Pressão absurda. No meio do caminho, a política do fica em casa, por parte de muitos governadores, entre eles o de São Paulo na época. O objetivo era me derrubar pela economia. Não conseguiram, porque nós conseguimos ali manter os empregos com programas de manutenção de empregos, conseguimos atender os mais pobres que ficaram em casa e não tinham renda nenhuma, passaram a ganhar R$600. As mulheres ganhavam, chefe de família passaram a ganhar o dobro disso. Então, tanto é que nós passamos a pandemia sem saque a supermercado. Se o pessoal continuar assim em casa, sem grana, sem nada, íamos ter um caos no Brasil, desespero. Então esse foi o momento mais difícil. Esse é o mais difícil da minha vida, não há dúvida. Da tua vida, mesmo. Sim. Facada, sim. Tudo. A facada também, a facada é diferente, né? A facada, o cara tentaram tirar a minha vida. Os indícios são enormes, que foi mandado, ele tinha recursos para viajar o Brasil todo, tinha vários telefones celulares, foi plantado um álibi perfeito, uma possível entrada dele na Câmara. No dia seguinte, 3 advogados foram para defender, um de avião particular, e falou que estava preocupado com a vida dele. Que coração desse advogado, né? Mas tudo bem. Um dos advogados falou que a imprensa havia pagado aquela ação, mas não foi para frente a investigação. E que o senhor acha quando falam que é fakeada, que aquilo... Pô, acho que eu ia enganar uma dúzia de médicos, uma dúzia de enfermeiros da Santa Casa em Juiz de Fora, e depois ia para o Einstein enganar o doutor Macedo, a sua equipe toda. Tá? Eu perdi 15 quilos. Se você olhar a minha cara do dia e um mês depois, é uma cara completamente diferente. E o senhor chegou realmente a pensar, vou morrer, de ter uma... Não, você não pensa, vou morrer, não, né? Mas na hora que está acontecendo, primeiro, muito rápido. Primeiro eu falava que vamos continuar, porque eu levei um soco na barriga, não vi que era facada. Ninguém viu que era facada. A sensação de um soco? Sim, um soco, uma bolada de futebol de salão na barriga, né? Daí eu levantei soco. Uma dor de soco e não ia embora. Daí eu levantei a camisa, vi um buraco e o sangramento não é externo. Se você leva no braço aqui, na perna... Sangra pra caramba. Fora. Na barriga vai pra dentro, muita cavidade vai pra dentro. Não sente a perfuração? Não.